Bom dia a todos e todas. Esse bom dia é sempre meio fraquinho de manhã. Eu não tomei café porque não deu tempo. Vocês tomaram café? Então, bom dia, pessoal. Agora, melhorou um pouquinho. Pode ser melhor ainda, mas eu aguardo no próximo, né? A próxima vez que eu vier, um bom dia. Mas a gente vai treinando daqui até dezembro. A gente consegue aquele bom dia para trazer energia, porque vocês não sabem o quanto é importante para quem está do lado de cá receber a energia, porque aqui é uma troca, né? E nessa troca todos nós crescemos. Quem está do lado de lá, tanto encarnado quanto desencarnado. Então, cada momento que nós nos encontramos neste evangelho que foi a primeira atividade desta casa, ainda no mato primeiro, porque não tinha nenhuma estrutura de obra construída, e logo depois no barracão, que a Adenauer mandou construir para a equipe, né, um calor danado, mas nós estávamos aqui. Essa é a primeira atividade do Centro Espírita Harmonia, foi esse evangelho, sempre aos sábados pela manhã. Então, para mim é sempre uma troca de energia maravilhosa. Que as outras reuniões não fiquem com ciúmes, mas é a reunião que eu mais gosto de falar, que eu me sinto mais feliz em vir, porque me traz muitas recordações, né, de toda uma trajetória minha e de muitos companheiros que passaram por aqui. Então, para mim, eu me sinto sempre muito bem acolhida quando venho ao Evangelho. Então, é sempre um momento de reflexão, é um momento de mergulho, e essa é a proposta do Evangelho, desse mergulho, né? Desse momento que nós tiramos para essa reflexão mais profunda. Nós não estamos aqui apenas para ouvir a junção das letras que formam as palavras, que formam as frases. Isso não teria o menor sentido se nós não aproveitássemos o significado dessas palavras para trazermos transformações para as nossas vidas. Se nós não abrirmos neste momento as nossas mentes e os nossos corações para pensarmos de forma um pouco diferente. Então, cada sábado é um momento, é um espaço de reflexão para que possamos sair daqui um pouco diferentes do que o que chegamos, refletindo sobre determinados aspectos da nossa vida e dando um passinho, mesmo que seja pequeno, rumo à subida da nossa escalada evolutiva. É para isso que estamos aqui, é para essa troca de reflexão. E o tema de hoje é um tema extremamente instigante, porque é o tema que diz: meu reino não é deste mundo. E aí vamos parar para refletir o que é que Jesus quis dizer com meu reino não é deste mundo. Será que ele estava nos convidando a viver fora desse mundo? Acredito que não, porque em muitas passagens Jesus demonstrava que vivia antenado com o mundo. E muitas pessoas não vivem neste mundo, tentam construir um reino próprio, um reino seu, talvez entendendo que a construção desse reino seja fora desta convivência, desta ambiência. E Jesus, em várias passagens do Evangelho, ele demonstrou que ele estava muito neste mundo. Ele entendia de política, entendia de economia, entendia as relações humanas, tanto individuais quanto as relações coletivas. Quando ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele estava dando uma demonstração de entender a política econômica da época de cobrança de impostos. Quando ele disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, na famosa passagem da mulher adúltera, ele estava demonstrando que entendia as dificuldades das relações humanas, as relações individuais, as relações singulares. Quando ele disse, se alguém lhe bater em uma face, apresentar-lhe também a outra,
ele demonstrava que estava antenado com a política e com as relações sociais da época, porque naquela época os judeus eram dominados pelos romanos do ponto de vista político, e se um romano desse um tapa em um judeu, o judeu, se não virasse a outra face, seria uma criatura morta. Então, além do significado simbólico, ele demonstrava com essas colocações que ele vivia no mundo. Ele não vivia fora do mundo. E muitos de nós tentam fugir, porque não conseguem enfrentar os desafios da construção deste reino, neste mundo. Nós, muitas vezes, queremos fugir desses desafios, no uso de drogas lícitas e ilícitas, no consumo excessivo, no excesso de extroversão de uma festa em outra. Não tenho nada contra a festa, por favor, viu? Gosto de uma festa, gosto de dançar. Eu estou aqui me referindo ao excedente, eu acho que este é o momento apropriado para falar dos excessos, né? Dos excessos. Existem pessoas que, se você acompanhar, claro, eu sou uma mulher moderna, sou desse tempo, meu tempo, eu não sei como as pessoas da minha idade dizem assim, porque no meu tempo, eu digo, nossa, só se for o tempo de vocês, que o meu é agora. Então eu tenho Facebook, acompanho o Twitter, sei mexer nas coisas todas, porque nós estamos vivendo no aqui e no agora. E se você acompanhar, e eu acompanho, não só por causa do contato com amigos, que não podemos estar em contato com frequência em função da vida corrida, que é a prática da modernidade, da contemporaneidade, mas também para acompanhar minhas sobrinhas e minhas filhas, né, e meu filho, nas redes, com quem estão conversando, o que é que estão fazendo, como é que estão as coisas. É um bom instrumento para a gente estar acompanhando, né, o desenvolvimento e antenado no que eles estão fazendo e realizando. E às vezes tem pessoas que estão uma festa atrás da outra, eu não sei como é que tem energia. Eu digo, meu Deus, quanta energia! Porque já sai de uma pensando na outra e na outra e na outra. E tudo aquilo que é excedente, tudo aquilo que nos conduz à euforia, tudo aquilo que nos conduz à agitação em excesso, nós precisamos parar para refletirmos em torno do significado disso. Eu estou fugindo de quê? Porque o silêncio me incomoda. Existem pessoas que não conseguem fazer silêncio. E se você ficar calado junto dela, ela fica logo agoniada. O que é que você tem? Está zangado comigo? Eu não sei o que é. Tem pessoas que pensam que o mundo gira em torno delas. Se você está de cara feia, está de cara feia com elas. Se você estiver calado, está calado porque está zangado com elas. Se for o marido, então piorou. A gente já começa a fazer aquela série de conjecturas tão próprias da mente feminina, né, de construir toda uma história e já acreditar nela antes de checar se é verdade ou não. Então, nós precisamos estar vivendo neste mundo. E muitas pessoas fogem, sim. Fogem porque é desafiador estar construindo este reino. Então, a reflexão de hoje que eu convido vocês, e a pergunta que eu lanço é: com que pedras vocês estão construindo o seu reino? Porque Jesus construiu o reino que não é deste mundo, mas neste mundo. O contato dele com as questões humanas era um contato cotidiano. Ele não pregava que a felicidade, que o amor, que a harmonia, que a paz era algo a ser alcançado depois que você desencarnasse. Ele convidava a essa construção aqui e agora. Então, o reino que Jesus nos convida a construir é este reino de paz, de amor, de harmonia, de respeito, de confiança, de fidelidade às escolhas. E aí eu pergunto para vocês, nesta manhã de sábado, até que enfim uma chuvinha nesta terra de calor incivilizado, com que pedras vocês estão construindo o reino de vocês? O reino que nós estamos construindo dentro não é difícil de perceber fora. Porque o fora é reflexo do dentro. E se no seu entorno
as coisas estão desarrumadas, estão desajustadas, é porque está faltando um ajuste interno. Está faltando talvez coerência, que era o que Jesus tinha, entre o que se pensa, o que se sente, como se age, como se vive. Então, que reino é que você está construindo no seu entorno? Que pedras você está utilizando para a construção do seu templo interior? Como você está lidando com os desafios que a vida está lhe colocando, para lhe colocar na direção da construção deste reino? Este reino que Jesus convida. Meu reino não é deste mundo. Eu vivo neste mundo, mas eu me sirvo das coisas deste mundo para a construção do meu reino interior. E quando o meu reino interior está empobrecido, eu busco substitutivos. E como nós buscamos substitutivos? Para enfeitar o fora, porque o dentro está empobrecido. E eu, na época em que estive estudando fora do país, fazia muitas viagens. E uma dessas viagens, uma das melhores, eu fui para a região da Baviera, na Alemanha, e fiz um passeio que o pessoal chama de a Rota Romântica, né? Que você vai passeando pelo interior da Baviera, nos castelos e palácios. E até que, enfim, eu consegui entender a diferença entre castelo e palácio, porque eu achava que era a mesma coisa, mas para ele lá não é. E quando eu entrava naqueles lugares, eu sempre assistia os filmes da Disney. Eu conhecia castelo e palácio porque eu assistia os filmes da Disney. E eu achava lindo, mas eu achava que era caricaturado, porque era um desenho animado, era para crianças. Mas é mais ainda luxuoso e fino, porque na minha cabeça, os castelos eram aqueles da Idade Média, horríveis. Mas não, como os castelos lá já são de uma época um pouco para frente, e ficaram conservados pela passagem tanto da Primeira Guerra quanto da Segunda, porque fica em lugares isolados e de difícil acesso. Então, eles não foram nem bombardeados, nem saqueados. Então, muitos deles conservam a opulência da época da construção. E enquanto eu passava, infelizmente não pode tirar fotografias, tem que guardar a memória. Enquanto eu passava naquelas alas, naquele lugar enorme, cheio de obras de artes e paredes revestidas de ouro, e lustres de cristal de não sei quantas toneladas, não me lembro mais, a pessoa que guiava ficava lá explicando, e eu quase não ouvia a voz dela, mas eu procurava sintonizar e sentir as pessoas que viveram ali e o que é que elas queriam dizer com aquilo tudo. Por que tanta opulência que talvez aos olhos do ego pareça simplesmente arrogância, vaidade, né? O que é aquilo? E eu fiquei tentando entender o ser humano por trás da persona de rei, de rainha, ou seja lá de que qualidade da realeza é que cada um tinha, que eu não memorizava que isso é bobagem, mas eu ficava tentando sentir e entender o significado daquilo. E eu ficava pensando na riqueza interior destas pessoas e quanto elas não tinham acesso a isso, porque tentavam expressar fora uma beleza e uma riqueza interna que elas não conseguiam expressar na sua vida cotidiana e buscavam, através das coisas materiais, expressar essa beleza desse reino. Então, todos nós temos aquela beleza. Todos nós temos um reino interior belíssimo, com muitas pedras preciosas e muitos valores e muita beleza. Mas se isso não está se expressando no seu entorno, se o que está construído no seu entorno não são coisas belas, não são coisas que alegram a alma, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista subjetivo, das emoções, dos sentimentos, se você não está encontrando a paz no mundo externo, é porque o seu mundo interno está inexplorado. É porque você está utilizando, talvez, para a construção deste reino, materiais que são inservíveis para a construção desse reino. Talvez você esteja utilizando a pedra
da vaidade. Talvez você esteja utilizando a pedra do egoísmo, talvez você esteja utilizando a pedra da maledicência, talvez você esteja utilizando a pedra da falta de confiança no outro, da falta de confiança em si mesmo. Que pedras você está utilizando para a construção desse reino que não se constrói com nada material, mas que a paz alcançada e a harmonia no nosso mundo interno se reverte em beleza ao nosso redor. Se você não está cercado de beleza, se você não está cercado de coisas boas, de bons amigos, de bons relacionamentos, se sua vida está desarrumada e desorganizada, significa que o seu reino interior está empobrecido e que você precisa reverter isso. O bom, essa é a má notícia, mas a boa notícia é que só depende de nós. A construção externa depende de muitas pessoas. Quando eu ficava lá passeando pelos castelos, eu ficava pensando, poxa, será que eu já vivi aqui? Será que eu, andei por aqui com aquelas roupas maravilhosas e tal? Mas eu acho que eu estou muito mais para ter carregado as pedras que construiu o negócio, porque eu pensei logo nisso. Teve um dos lugares, que é aquele castelo da Disney, que o Walt Disney utilizou no filme Cinderela. Ele é similar, é de dificílimo acesso, e a gente vai num ônibus até certa altura, e depois tem que caminhar, e na volta eu voltei de charrete, porque eu não ia aguentar, e eu ficava subindo e pensando, meu Deus do céu, o povo que teve que construir esse negócio, sem as maravilhas da tecnologia de hoje, carregando o negócio tudo no juízo para lá para cima. Como não deve ter sofrido? Se eu pensei, vai ver que fui uma dessas que andei carregando pedra. Porque é assim, quem tem merecimento mora no palácio. Quem não tem, carrega pedra para construir o palácio. Então, precisamos pensar em que pedras eu estou utilizando para construir. Às vezes nós fazemos um esforço enorme, carregando pedras enormes, desnecessárias. Como eu vejo pessoas trazendo para a sua vida sofrimentos desnecessários. Como eu vejo pessoas cultivando determinados sentimentos que são desserviço ao seu processo de construção desse reino. Amargurados, reclamando, infelizes, culpando os outros pelas dificuldades que possa estar enfrentando. Inconformados com o lugar onde nasceram, com o corpo que tem, com a vida que leva, com a família que tem, com o emprego que tem, enfim, tem gente que é um processo. Não está satisfeito com nada e passa ao largo de forma cega no meio de tantas belezas que existem no seu reino interior. Não conseguem trazer esta beleza para o seu mundo externo. Eu acho que nós devemos cultivar sempre a beleza à nossa volta. As plantas, as flores. E não precisa ser luxuoso para isso. Nós podemos cultivar a beleza sem luxo. Eu fico, às vezes, observando. Eu tenho uma coisa, eu acho que eu devia até me candidatar. Às vezes eu penso, porque eu fico olhando a nossa cidade e pensando como nós seríamos mais felizes se cultivássemos a beleza. E depois de viajar tanto e ver tantos lugares belos, todos os cantinhos tem um jardim, tem flores. Todas as janelas das casas tem um canteiro, uma floreira com flores, sabe? Então, o cultivar a beleza, eu acho que se a gente sai de manhã até mal-humorado e abre a nossa porta e passa e vê um jardim bem cultivado, eu acho que aquilo imediatamente repercute nesse nosso mundo interno e na nossa mudança de humor. Mas essa é uma construção coletiva que nós ainda não aprendemos. Ainda não conseguimos compreender que vivemos no nosso reino particular, mas que o nosso reino particular está inserido em um reino coletivo e que nós precisamos tratar com tanto cuidado o nosso reino privado, particular, quanto esse reino coletivo. Eu fico impressionada porque trabalho com saúde pública e como as pessoas não cuidam do lugar onde vivem.
de todas as classes sociais, não é só das classes sociais menos estudadas ou com menor recurso material. É impressionante como as pessoas jogam sem cerimônia, né? Bagunçam e jogam e vão embora como se aquilo... Quando você dá o seu endereço, você não dá só o número da sua casa. Você vive em uma rua, em um bairro, em uma cidade, em um país. Tudo isso é sua morada. E eu tenho certeza que ninguém chega no meio da sala da sua casa, come e joga o lixo no meio da sala. Eu tenho certeza que ninguém faz isso. E porque jogamos no meio da rua, né, naquele local que também é a nossa morada. Como nós precisamos cultivar a beleza desde o nosso reino particular, desde a beleza subjetiva do nosso mundo interno, cultivando bons sentimentos e deletando aqueles sentimentos que nos conectam àquilo que há de pior no mundo. Vamos nos conectar ao bom, ao belo, ao melhor do mundo. E muitas vezes nós fazemos a conexão e queremos, com esse lixo psíquico, construir um reino. E não conseguimos construir. E isso se expressa no mundo externo. Não é porque você está sendo castigado. É porque o externo está querendo mostrar para você como está o seu mundo interno. E o que é que você precisa mudar. Todos os desafios que nos chegam são desafios amorosos. Não são desafios para que fiquemos apegados ao sofrimento. Todos os desafios são desafios na direção, para nos colocar na direção da construção desse reino interno. Esse que o rato não rói, que a traça não come, esse que ninguém pode tirar de nós. Podem nos colocar na prisão, mas esse reino interno, ninguém pode nos tirar. Quando você constrói e consolida, ninguém pode tirar. E eu me lembro de alguns anos atrás, eu não estou mais em idade de ficar falando precisando os anos. A gente diz assim, há um tempo atrás, né? As mulheres, depois do 4.0, a gente vai esquecendo esse negócio de tempo, porque o povo adora fazer conta. Eu não sei para quê. Então, há um tempo atrás, eu assisti um filme chamado Hurricane, o Furacão. Era um filme a respeito de um lutador de boxe. E eu entrei no cinema toda desconfiada, porque eu não gosto de filme de luta. Né? Eu não gosto de filme de luta. A não ser que tenha uma história assim, de aventura daquelas para lhe distrair quando você está com a cabeça cheia. Mas, exceto de Arnold Schwarzenegger. Esses aí eu gosto, porque tem umas histórias assim bacanas. Mas, eu digo, esse negócio de boxe, eu não gosto de boxe, eu não gosto de ver, não gosto de assistir. Aquela violência me agride, me faz sentir mal. Eu disse, mas uma colega me chamou e eu fiz a política da boa vizinhança, entrei. Eu recebi um presente com o filme. Porque o filme não era de luta. O filme não teve luta externa, não teve ringue. O filme teve uma luta interna do personagem principal, um negro norte-americano, que é condenado à prisão por um crime que não cometeu. E de como ele passa anos na prisão e ele constrói o seu reino interno e ninguém tira dele a dignidade. E quando ele sai, anos depois, ele estuda, ele se forma em direito, e quando ele sai, ele se junta a um grupo que acredita na inocência dele e vai trabalhar para provar a inocência dele. E consegue isso, passam-se 20, 30 anos. Ele fica 20, 30 anos na prisão, não me lembro o tempo, mas é muito tempo que ele fica na prisão. Existe um determinado momento em que ele decide, e ele começa a fazer exercícios físicos dentro da prisão, ele começa a ler, ele começa a estudar. Ou seja, ele escolheu construir o reino interior, independente daquilo que estava acontecendo no seu mundo interno. Então, quando Jesus diz, meu reino não é deste mundo, ele está dando uma dica, dizendo assim, se tudo está desorganizado no seu entorno, construa e invista no seu reino interior, que, consequentemente, as coisas externas vão mudar. Mas muitas vezes nós dizemos assim, não,
quando as coisas externas melhorarem, eu vou investir em mim. É o contrário. Por isso que ele diz, meu reino não é deste mundo. Mas ele não está convidando ninguém a sair do mundo no sentido desta convivência que nós precisamos ter. Deste envolvimento com os outros, porque ninguém cresce sozinho. Deste envolvimento com a vida social. Tudo o que acontece na dinâmica social é problema nosso. Nós não podemos virar as costas aos acontecimentos. Nós precisamos trabalhar na construção do nosso reino interno, para que isso repercuta nesse reino coletivo no qual todos nós vivemos. E todos nós precisamos cuidar. E existe outro filme, já viram que eu gosto de assistir filme, né? Adoro. Não assisto mais por falta de tempo. E tem um outro filme que eu assisti, um filme desses bestinhas que a gente costuma assistir no domingo à tarde, quando está meio com preguiça, e só para distrair o juízo, sem maior profundidade, mas a frase final do filme, se você me perguntar como era o filme, eu nem me lembro, era de aventura, de alguma coisinha dessas de sempre, com todas aquelas coisas que tem filme de aventura. Mas no final tinha uma frase que dizia assim, essa eu não esqueci mais, para que os maus vençam, basta que os bons não façam nada. Então não basta não fazer o mal. Nós precisamos fazer o bem. E precisamos, e o convite do Cristo é o convite a que nós auxiliemos na construção deste reino de Deus. Meu reino não é deste mundo. Nós precisamos nos conectar ao nosso mundo interno. Precisamos nos organizar internamente. Precisamos cultivar dentro de nós os sentimentos e as pedras que realmente constroem um reino diferenciado. Porque senão nós vamos ficar no nosso mundo e não vamos interagir com o mundo do outro. E ainda vamos reclamar que a sociedade é desta forma, que o mundo está desse jeito. Eu acho muito interessante quando algumas pessoas chegam para mim e dizem assim, mas você já viu, Bel, que aconteceu isso, isso, isso. Mas a humanidade, esta é uma frase que nós não podemos e não devemos dizer. Porque quando você diz assim, a humanidade é assim, você está botando a humanidade de um lado e você do outro, certamente ao lado de Deus. Porque se a humanidade está lá e eu estou cá, eu estou com o Criador e o resto da galera não está com Jesus. A humanidade somos nós. A sociedade somos nós. E tudo que acontece é problema nosso. A bomba que explode e mata uma criança no Afeganistão ou no Iraque é problema nosso. A criança que morre de fome na África é problema nosso. As crianças que ficam nos semáforos da cidade de Salvador é problema nosso. Tudo isso tem a ver conosco. Isso é reflexo da sociedade que nós construímos. Ninguém está isento. Nós fazemos parte de tudo isso. E nós devemos nos sentir responsáveis por fazer esse mundo melhor. Como diz Olga Benário, eu não sei se vocês leram a história de Olga Benário, Olga Prestes, na verdade, ela nasceu Benário, mas ela foi mulher de Prestes, e ela disse assim, eu lutei pelo bom, pelo belo, pelo melhor do mundo. E é isso que Jesus nos convida a fazer na construção desse reino. Vamos lutar pelo bom, pelo belo, pelo melhor do mundo. E nós podemos fazer isso. Cada um dentro do limite daquilo que pode fazer. Tem gente que se especializa em infernizar a vida do outro. É impressionante. Seja dentro do seio familiar, seja no ambiente de trabalho. São os espíritos perturbados e perturbadores. Porque se especializam na maledicência. Se especializam em jogar a casca de banana para ver o outro cair. São pessoas que têm um reino muito pobre interno. Que não se conectaram ainda com a sua riqueza. E aí, o progresso do outro, a riqueza do outro, o bom, o belo, incomoda. É um convite a uma reflexão para enxergar a pobreza do reino interior. E eu dizia isso outro dia, minha filha me deu uma lição fantástica. Porque eu estava chateada com uma pessoa, a qual eu tinha ajudado muito, em muitos momentos,
e esta pessoa tinha me feito uma acusação absolutamente infundada e injusta, e eu estava chateada, e saindo de manhã cedo para levar minha filha na faculdade, eu virei para ela e disse, poxa, eu estou tão chateada com a pessoa porque fez isso, isso, e ela calada, porque minha filha mais velha, ela é um espírito que acho que vivia no Polo Norte, porque ela gosta de ficar calada. O tanto que eu falo, é o tanto que ela gosta de ficar calada. Né? E eu falo feito uma tagarela, nós fizemos uma vez uma viagem, quando ela se formou, porque ela já faz pós-graduação agora, mas na época que ela formou na graduação, a gente foi para Paris, e eu falando feito uma tagarela, por quê? Porque ela calada. Eu disse, minha filha, você está triste porque viajou comigo, gostaria de ter vindo com seus amigos? E ela, mãe, você ficou louca? Claro que não. Porque esse era um acordo que nós fizemos quando ela era pequenininha. Eu disse, no dia que você se formar, faremos uma viagem só nós duas, uma viagem de mãe e filha. E assim, fizemos essa viagem só de mãe e filha. Porque ela gosta de ficar calada. E aí, ela calada. Eu, menina, eu estou aqui e você não vai dizer nada. Ela disse para mim assim, né? Muito com o jeitinho dela. Mãe, eu não falei nada porque eu acho que isso não me diz respeito. Eu disse, mas já que você perguntou a minha opinião, eu acho que esta pessoa fez isso porque é egoísta e ingrata. E isso não tem nada a ver com você. Eu não sei por que você está chateada. E quantas vezes nós não temos nada a ver com aquilo e ficamos no sofrimento porque o outro agiu de tal e tal forma. Nós precisamos continuar agindo em coerência com aquilo que acreditamos. E eu vou continuar ajudando a pessoa. E naquele momento a minha chateação se desfez como um passe de mágica e eu continuo auxiliando e continuarei naquilo que esta pessoa precisar, porque isto é algo para ela resolver, não é meu, não me pertence. Cada qual com os seus problemas, cada qual com suas questões a resolver. E muitas vezes nos deixamos contaminar pelos problemas que são do outro. E aí fazemos a maior bagunça, a maior desordem no nosso reino interno e não conseguimos encontrar a coerência necessária, a paz necessária para tomarmos as decisões assertivas diante dos desafios que a vida nos coloca. Porque a vida nos desafia sempre. Não existe refresco. Não estamos aqui a passeio, como disse outro dia uma criatura. Fulana veio no mundo a passeio. Não estamos aqui a passeio. Estamos aqui como se estivéssemos num colégio. Alguns estão ainda na alfabetização. Aliás, uns estão no prezinho. Prezinho revelou minha idade, hoje não é mais, né? A educação infantil. Né? Outros já estão no ensino fundamental, outros no ensino médio. Outros na Universidade Livre do Espírito, outros na universidade, outros na pós-graduação. Mas estamos todos. E precisamos respeitar os limites de cada um, mas cada um dentro do seu limite pode contribuir para a construção desse reino na qual possamos cultivar o bom, o belo, o melhor do mundo. Podemos sim, podemos hoje, neste momento, começar a construção desse reino. Podemos escolher as pedras certas. A pedra do amor a si mesmo. Tem gente que não se ama e não consegue construir nada. Que reino você vai construir sem se amar? A pedra da autoconfiança. Confie em você. Confie no seu potencial. A pedra da fidelidade às escolhas que fazemos. Nós fazemos escolhas e depois traímos a nós mesmos fazendo o contrário da escolha que fizemos. Se você escolheu um relacionamento, se você escolheu um trabalho, se você escolheu um serviço, seja fiel à sua escolha. Tem gente que escolhe fazer determinadas tarefas, por exemplo, dentro de uma casa espírita, e depois começa a faltar, começa a falhar, e inventa um monte de autojustificativa e justificativa para o outro. Ora, você não está sendo fiel à escolha que você fez. É simples, diga eu não tenho condição. Isso é a pedra do autoconhecimento. Nós precisamos reconhecer o nosso limite em cumprir determinadas coisas. Não é feio. Feio é ficar tentando se auto-enrolar e enrolar os outros. Poxa, isso na hora que eu escolhi, eu achei que podia.
Mas eu não posso, não estou conseguindo. Deixa eu me reorganizar, deixa eu reconhecer esse limite para superá-lo. A pedra da confiança em Deus. Precisamos confiar na vida. A vida sempre coloca os instrumentos necessários para que possamos resolver todos os nossos problemas. Você pode resolver tudo o que lhe acontece. Os instrumentos estão à disposição. Então, a confiança de que você pode resolver as coisas. E se existe alguma coisa na sua vida que você não vislumbra solução de jeito nenhum, eu lhe digo que já está solucionado. Não tem solução, procure viver com isso. E investir a sua energia em outras coisas, porque isso você não vai conseguir resolver. O limite do homem, do ser humano, é a oportunidade de Deus. Quando nós reconhecemos o nosso limite, nós nos entregamos. Nós dizemos, isso aqui está além da minha capacidade humana de resolver, porque tudo eu já fiz para resolver. Entregue, confie, espere. Se existe uma decisão que você está em dúvida, postergue qual é o problema. Não há problema nenhum. Postergue até que você se sinta capaz e busque compreender para fazer escolhas mais assertivas para a sua vida. Nós podemos sim construir este reino que o Cristo nos convidou. O reino de cultivar o bom, o belo, o melhor do mundo. E eu queria convidá-los para, nesse momento, fazermos uma reflexão em torno de são duas propostas. A primeira, durante a primeira música, vocês vão refletir sobre o que é que está acontecendo hoje no reino de vocês. É fácil saber, basta olhar-se no seu dia a dia, ver os problemas que estão lhe afligindo e tentar compreender por que você está vivendo com esses problemas e com essas dificuldades. Seja verdadeiro e sincero consigo mesmo, que às vezes nós não somos. Nós queremos inventar desculpas para não fazermos determinados enfrentamentos em relação a nós mesmos. Então, o convite é para esse enfrentamento. E, em seguida, o que é que precisamos buscar para construir o reino do bom, do belo e do melhor do mundo? Ragil, por favor. Então, vamos fechar os nossos olhos. Vamos procurar uma posição confortável na cadeira. Eu vou conduzir uma pequena visualização bem rápida nesses minutos finais. Feche os olhos e se perceba, se veja no seu dia a dia. Veja o seu comportamento. O seu comportamento na sua relação familiar. Visualize aquela pessoa no seio da sua família que é difícil para você. Procure se perceber na sua atitude com ela. E veja o que é de responsabilidade sua na dificuldade desta relação. Perceba qual é o desafio que esta pessoa lhe traz. Perceba e pense no seu comportamento, na sua vida social, na coerência, na sua autenticidade, nas amizades que você cultiva, no tipo de lazer que você se envolve. Veja aquilo que está em excesso em sua vida. Tente perceber o que é que isso está substituindo. Se perceba no seu ambiente de trabalho. Perceba se você não está contribuindo para a desarmonia. Se perceba, seja verdadeiro, verdadeira para com você mesmo.
Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha constrangimento. Você é um Espírito de Deus. Você está se formando, você está se construindo. Você tem limites, tem defeitos, mas existe dentro de você um reino cheio de riqueza, cheio de beleza, de amor. Todas as sementes que Deus semeou no seu reino estão prontas para florescer. Então não tenha medo de encarar os seus limites, os seus defeitos, aqueles sentimentos que você não gostaria de ter, mas que eles aparecem, você querendo ou não. Encare-os. Isso vai tornar você uma pessoa mais humilde. Mas isso não significa desvalor. Significa ser verdadeiro, ser verdadeira para consigo mesmo. Enxergando os limites que estão lhe amarrando e estão enfeiando o seu reino. Não tenha medo de chorar. Não tenha medo de sentir. Perceba os sentimentos. Faça um passeio pela sua vida. Se observe de fora e veja o que precisa ser mudado para que o reino de Deus e o templo seja construído dentro de você. E agora, vamos fechar os olhos e buscar dentro de nós as pedras para a construção do reino do bom e do belo. Se aumenta um pouquinho. Onde a discórdia que eu leve união, onde houver erro que eu leve verdade, onde houver dúvida que eu leve a fé. Senhor, faz de mim um instrumento de vossa paz, onde há ofensa que eu leve o perdão, se há desespero que eu leve a esperança, onde há tristeza que eu leve alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Mestre, faz com que eu sempre procure mais amar que ser amado, que é tanto que nós recebemos, perdoando que nós somos perdoados. E amor que nós nascemos, a vida
Meus queridos amigos, não esqueçam, o reino de Deus está dentro de vós. Convidamos agora os passistas a tomar os seus lugares. E nós, outros, continuemos na mesma energia de receptividade, aproveitando as energias refazedoras do paz, para que possamos utilizar desta energia como cimento que vai unir as pedras da construção do nosso reino. Que possamos sentir neste momento a amorosidade através desta energia disponibilizada pelos médiuns passistas, encarnados e desencarnados, que amorosamente se colocam como um canal da energia de amor divina, que possamos nos sentir como peixes num oceano de amor, que neste momento você possa se sentir como o Espírito de Deus, cria do universo, criado por Deus para reinar e encontrar a felicidade de existir. Esta é sua missão, essa é sua tarefa, encontrar a felicidade de existir no seio da criação divina. Se sinta neste momento embalado como uma criança nos braços da mãe, no conforto, no aconchego, sentindo esta energia amorosa, que esta energia possa permanecer com cada um durante toda a semana e que possamos, a cada pessoa que encontrarmos, distribuirmos esta energia, porque é dando que se recebe. E desta forma, a nossa fonte de amor jamais seca. Quanto mais você dá, mais você recebe. Se despoje de tudo aquilo que lhe amarra a energias negativas. Encontre neste momento a felicidade de existir. Tudo fica tão pequeno diante da grandeza do universo. Desfrute a alegria, a felicidade de ser único, de ser singular na criação divina. A grandeza de ser parte de um universo imensurável, como elemento único e singular. E a humildade
de ser parte e não ser o todo, mas ser parte indispensável na construção do reino de Deus. Encontre o seu caminho, encontre o seu lugar, que você vai encontrar a paz e a coerência e a beleza. Que a paz, que o amor, que a luz e a alegria esteja no caminho de vocês, hoje e sempre.